Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. O vídeo que eu vou falar de conjunto imagem da função quadrática, tá? Ora, o que é o conjunto imagem de uma função? São aqueles valores do contradomínio que estão ligados a alguém do domínio. Quer dizer, que são imagens, tá? É a imagem de alguém do domínio, está relacionado com alguém do domínio. Ora, então é fácil de entender isso. Por quê? Veja bem, quando A é positivo, nós aprendemos o quê? Que a concavidade da parábola está voltada para... Concavidade da parábola está voltada para baixo. É isso? Isso ocasiona o quê? Que ela tenha um ponto de mínimo, o vértice da parábola. Ora, o vértice da parábola, ele é constituído do x e do y, porque ele é um ponto. Esse y aqui, né, nós vimos que ele é o mínimo. Ele é o mínimo da função. Ora, se ele é o mínimo, todo mundo tem que ser o quê? Qualquer outra imagem tem que ser maior ou igual a ele, né? Uma vez que ele é o mínimo da função. Então, quando A é positivo, isso implica que o conjunto imagem da função vai ser o conjunto do y pertencente aos reais, tal que esse y seja maior ou igual a quem? A menos delta sobre 4a, que é o mínimo da função. É o menor valor que a função pode ter. Então, por exemplo, vamos supor que nós tenhamos a função f de x igual a 2x ao quadrado menos x menos 3. Tá? E eu quero saber o conjunto imagem dessa função. Ora, sempre eu vou ter que calcular o menos delta sobre 4a. Então está aqui, ó. O a da minha função é 2, o b é menos 1 e o termo independente é menos 3. Vou achar o discriminante. Olha lá, b ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes o a que é 2, vezes o c que é menos 3. Então esse delta vai ser 1 mais 24. Positivo, né? Delta igual a 25. Tá? Se eu achei o delta, ó, o a é 2, é maior que 0. Então eu tenho o valor mínimo. Então eu vou achar o y do vértice. Que eu sei que é o menos delta menos 25 sobre 4a. 4 vezes 2, 8. Então, menos 25 oitavos. Tá? Ora, esse valor é o valor mínimo. Então, isso quer dizer que qualquer outra imagem terá que ser maior ou igual a ela. Então, você pode dizer que o conjunto imagem da função f é... Só que a gente sempre vai escrever assim. O conjunto dos y pertencentes aos reais, tal que, como ele é mínimo, o y tem que ser maior ou igual a ele. Ele é o menor de todos. Então todo mundo tem que ser o quê? Maior ou igual a ele. Tá?
Então é tranquilo achar a imagem, conjunto imagem de uma função quadrática. A mesma coisa acontece quando A é negativo. Só que quando A é negativo, a concavidade da parábola muda. Ela está voltada para baixo. Então você passa a ter o quê? Você passa a ter um valor máximo. E se você tem um valor máximo para a função, todos os outros valores deverão ser o quê? Menores ou iguais a ele, né? Já que esse valor é o máximo. O que é a nota máxima de uma turma? É a maior, o aluno que tirou a maior nota. Pode ter gente que tenha tirado igual a ele, tá? Mas ele é o quê? O máximo, valor máximo. Então, por exemplo, se você tem uma função f de x igual a menos x ao quadrado mais x menos 3, tá? E você quer o conjunto imagem, já sabe, você vai ter que calcular o y do vértice. Então, a igual a menos 1, b igual a 1 e c igual a menos 3. Não tem jeito. Eu tenho que calcular o y do vértice. E aí, vou precisar do discriminante. O discriminante vai ser b ao quadrado menos 4 e multiplico o a, que é menos 1, e multiplico o c, que é menos 3. Isso vai dar 1. Aqui vai dar mais 3 menos 12, né? 1 menos 12, menos 11. Tá? Menos 11. Tá lá o delta. Mais 3 menos 12, 1 menos 12, menos 11. Então, quem é o y do vértice? Y do vértice é menos o delta, que é menos 11, sobre 4a. 4 vezes menos 1. Isso vai dar positivo em cima, mais negativo embaixo. Dá menos 11 quartos. Veja, esse é o valor o quê? Como A é negativo, esse é o valor máximo. Se ele é o valor máximo, todos os outros valores deverão ser menores ou iguais a ele. Então está aqui o conjunto imagem da função. Y pertencente a R, tal que qualquer Y tem que ser menor ou igual a quem? A menos 11 quartos. E esse é o valor o quê? O valor máximo. Tá? Então aí está o conjunto imagem da função quadrática. Nada demais, tá? Nada demais. Muito simples, por sinal, né? Quem define isso é exatamente quem? É exatamente o A. Veja o quanto, né, é importante, o coeficiente do termo de segundo grau na função quadrática. Olha lá, ó. F de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. O A vale 1, o B vale menos 4 e o C vale 4. Vamos achar o discriminante. Então, B ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 4. Então, o nosso delta aqui vai dar 16 menos 16. O delta é igual a quem? Delta é igual a 0. Isso significa, lembra? Delta igual a 0, você tem uma raiz dupla. Quer dizer, a parábola, ela não corta o eixo x. Ela tangencia o eixo do x. Tá? Já já a gente vai falar sobre isso. Olha só.
Então, encontrado o delta, o y do vértice é zero, né? Menos delta sobre 4A. Vai dar y igual a zero. Como A é positivo, ela vai ter um ponto de mínimo. Olha, se ela tem um ponto de mínimo, é o menor de todos os y. Então, eu digo que y pertence aos reais, tal que, se ele é o menor de todos, todos os outros deverão ser o quê? Maiores ou iguais a ele. Tá? Então aí está o conjunto imagem da minha função. Tá? Tranquilo, né, minha gente? Muito simples, né? Tá? Então, para encontrar conjunto imagem de função, não tenho que esquentar a cabeça. Tá? É encontrar o y do vértice. Encontrar o y do vértice. Bom, rapidinho eu vou fazer para vocês aqui as possibilidades dos gráficos da função quadrática. Nós temos 6 possibilidades de gráficos. Tá? 3 quando A for positivo. Você tem a possibilidade do delta ser maior que zero, do delta ser igual a zero e do delta ser menor que zero. Olha, para cada situação dessa, você vai ter um gráfico. O A é positivo, a concavidade está voltada para cima. Se o delta é positivo, é porque a função, a parábola, vai cortar o eixo em 2 pontos. São exatamente as duas raízes, ó, aqui e aqui. Ó. Ponto A e ponto B. São as duas raízes da função quadrática. Se o A é positivo, o gráfico tem que ser assim, a concavidade voltada para cima. Quando o delta é igual a zero, o que muda é que a parábola ela não vai cortar o eixo x, ela vai tangenciar. Então o ponto A coincide com o ponto Q, com o ponto B. Quer dizer, ela tem uma raiz dupla, tá? Ou as duas raízes iguais, como queira. E se o delta for negativo, aí o que acontece? Ela nem tangencia, tá? Ela não vai nem tangenciar e nem vai cortar o eixo, porque ela não tem raízes reais. Então esse é o caso do A positivo, tá? Caso do A positivo. Se nós tivermos o A negativo, quando A é menor que zero, nós vamos ter 3 casos correspondentes também. Um quando o delta é positivo, outro quando o delta é igual e outro quando o delta é negativo. O que muda, gente? É a concavidade. Tá? A concavidade é que muda. No caso do delta ser positivo, como a concavidade vai mudar, mas ela continua cortando o eixo em 2 pontos. Você tem 2 raízes. Esse seria o ponto A e esse o ponto B. 2 raízes reais e distintas. Caso o seu delta seja igual a zero,
você viu que ela não corta o eixo. Ela tangencia. Então ela vai ter que fazer isso, ó. Ó. As duas raízes serão iguais. O ponto A coincide com o ponto B. Tá? Ali é o vértice da parábola. E quando o delta for negativo, tá? O que vai acontecer? Uma situação semelhante à terceira. Ela não vai nem cortar o eixo e nem tocar o eixo. Então aí estão os seis possíveis, né, gráficos de uma função quadrática. Quando A é positivo, eu tenho três situações. Quando A é negativo, eu tenho três possibilidades. Quem define isso, né, é o A e o U discriminante. Se o A é positivo e o delta é positivo, eu estou nesse primeiro caso. Se o A é positivo e o delta é igual a zero, eu estou aqui nessa situação. Se o A é positivo e delta é negativo, eu estou nessa situação. Tá? Se o A for negativo, eu tenho três situações correspondentes. Só muda o quê? A concavidade. Tá? Tem gente que utiliza, né, o gráfico da função para saber aonde a função é positiva, aonde ela é negativa, aonde é zero. É o estudo da variação do sinal da função. É o próximo assunto que nós vamos ver. Só que eu não costumo fazer o gráfico. Eu uso apenas o eixo X, tá? A gente vai ver quando chegar lá, tá bom? Um abraço, até a próxima.